Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar então mais uma tarde de estudo do nosso Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo dessa tarde, Marilene vai fazer a prece inicial por nós. Aproveito também para cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar aí pelo YouTube da Casa do Caminho, também a todos os presentes. Marilene, por favor. Vamos serenar os nossos pensamentos, apaziguando o nosso coração, buscando estar em sintonia com os amigos espirituais que nos acompanham junto a esse estudo, com a permissão de nosso Pai Criador. E assim, consciente que estamos aqui a título de aprendizagem, podemos contar com a contribuição do coordenador Tiago para nos esclarecer e juntamente com Jesus, o nosso divino e amado Mestre, que sempre está conosco. E que tudo transcorra na santa paz do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa tarde, gente. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Eliana. Gente, na Gênese então, nossos primeiros minutos aí dedicados para a Gênese, nós estamos estudando o capítulo 2. Esse capítulo 2 fala para nós sobre Deus. E nós estamos vendo agora os atributos da divindade. Nós comentamos que esses atributos da divindade eles já são colocados também no Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Até a questão 27 ali mais ou menos trata, né, de Deus, da criação, trata de muita coisa. E na Gênese, Allan Kardec retorna com essa temática para nós, já, né, complementando ou repetindo, mas trazendo informações adicionais com relação ao que o Livro dos Espíritos traz para nós também. Então nós vimos, né, o primeiro fugiu a palavra, atributo, né, o primeiro atributo da divindade, que é aí o item 10. Deus é eterno. Nós vimos a diferença de eterno e imortal, né? Eterno é aquilo que não tem início e nem fim. Então, Deus, da maneira que nós estudamos na doutrina espírita, ele tem que ser eterno, porque se ele é o criador de todas as coisas, então ele foi a primeira coisa a existir, nada antes dele existiu. Então não tinha nada para criar Deus, ou seja, ele não teve um início, ele sempre esteve, tá bom? E aí, em consequência disso, né, nós vimos também que Deus, além de eterno, ele é o criador de todas as coisas. E nós vamos ver então, hoje na sequência aí, um outro atributo muito interessante, que é Deus é imutável. Veja que ele parte em consequência do primeiro item, né, que é o 10, porque se ele não foi criado, significa também que ele não foi transformado. Então Deus é imutável, ele não se transforma em nada diferente do que ele já é. Deus se transformar implicaria, né, que ele ou aumentaria de nível, né, melhoraria, ou pior, pioraria. Então, aumentando, né, de patamar, melhorando-se, significa que Deus ainda não estava numa condição completa em termos de onipotência, por exemplo. Ou seja, e o que nós sabemos, né, lá do Livro dos Espíritos, é que Deus, todas as virtudes positivas em Deus, elas são infinitas. Ou seja, tudo de bom em Deus é infinito. E ele também é o Todo-Poderoso, que nós vamos ver aqui também na Gênesis de novo. Se ele mudar, então, por exemplo, para melhor, significa que antes não era a melhor versão. Aí perde, né, essa questão do infinito.
E se ele piorar, significa, né, que ele também perde essa, esse poder, né, infinito, e ainda corre o risco, né, de alguém ser mais poderoso do que ele. Então, Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Por que traz essa temática para nós? Porque as leis que regem o universo, desde muito tempo, elas são assim, né? E as criações, elas vão acontecendo mantendo o mesmo padrão. Se a gente pega na escala microscópica e também na escala macro, né, ou seja, maior, grande, a lei é a mesma. André Luiz fala isso para nós, né, dessa lei, da lei de atração, de como as coisas surgem. No próprio livro dos Espíritos é trazido para nós também que do átomo até o arcanjo, sempre as mesmas leis que regem o universo, né? Então, quer dizer, se a ideia de Deus é imutável, se aquilo que ele faz não muda, ele também não muda, né? E se ele estiver sujeito à mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Imagine que Deus teve a capacidade de criar toda essa lei divina, né, universal. E em determinado momento ele muda, ele piora, né? Vamos dizer assim. A sequência de criação, quer dizer, ele perderia a capacidade de continuar criando da mesma forma. Então é por isso que Allan Kardec coloca ali para nós, né, que as leis do universo, elas são as mesmas há bilhões de anos. Então traz aí para nós uma certa estabilidade, traz para nós uma segurança para dizer, né, que nesse período de tempo que nós conseguimos contar, né, considerando aí só esse período de tempo que nós conseguimos contar, se não teve mudança nas leis ou na maneira de dirigir o universo, isso é uma prova de que Deus também não muda. Mas, como eu disse no início, a prova, né, é ainda mais filosófica. Se Deus tiver algum tipo de mudança, ele perde aí essa característica de ser infinito em poder, né? Ou ele melhora ou ele piora. Mudar, né, é para melhor ou para pior. Então, se não tem mudança, se não tem nenhum tipo de transformação, então não faz sentido mudar, se for para continuar a mesma coisa, né? Então, Deus é imutável. E, gente, para finalizar, né, esse 11, em consequência disso, a lei divina também é imutável, tá? É até uma questão aqui de consequência, né? É uma retórica aqui, porque Allan Kardec usa essa justificativa para fomentar a ideia de Deus imutável, mas também o pensamento, né, principal é o contrário. Se Deus é imutável, a lei divina também é imutável. Nós estamos falando então de uma lei que, a partir do momento que ela foi criada, ela não muda, né? E é uma lei tão justa, tão perfeita, que Deus não precisa nem castigar, nem favorecer ninguém. Ele cria essa lei e nós, à medida que vamos fazendo, né, o que deve ser feito de acordo com a lei divina, nós vamos melhorando, e à medida que nós vamos fazendo aquilo que é contrário à lei de Deus, nós vamos estagnando, até piorando, né, em alguns aspectos, mas de maneira geral a gente vai travando, né, o nosso desenvolvimento. Já falamos muito sobre isso aqui também. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Ô, Tiago, Oi. você falando aí sobre a questão tanto de Deus ser imutável, como a lei também não muda. O que fez, então, a humanidade ter tanta crença no Deus punitivo?
porque pelo que a gente vê nessas abordagens, desde o início do Consolador, a gente vê que Deus sempre teve as atitudes, como diz no livro dos Espíritos, a questão da justiça, do Uhum. amor, né, e da caridade. Então, será o que que fez? Será que é a nossa ignorância ou limitações, ou até a forma como, no primeiro momento, Moisés agiu também da forma como ele conhecia? É Será o isso. que Você que já seria? deu, é isso. Você já deu a resposta, né? Quando a gente fala que essa lei de Deus é imutável, é porque desde o início, né, que ela foi criada, ela foi uma lei feita assim para o nosso bem, né? Uma lei dentro da justiça, da bondade e da misericórdia. Deus criou essa lei. Outra coisa é nós entendermos essa lei. Aí vem, né, como você disse, as questões das limitações. Então, desde o princípio, a lei de Deus é a lei do amor. Agora, nós demoramos para entender isso, tá? É por isso que, inclusive, vem Jesus, né, para melhorar aquilo que Moisés já tinha trazido para nós. Agora, tem toda uma questão de didática também. Não adiantaria, né? A gente no Espiritismo a gente estuda isso também. Não adiantaria Jesus vir naquela época, né, do povo ali, na época de Moisés, porque ele seria menos compreendido ainda. Não seria proveitoso. Por quê? Aquele povo não tinha nem o senso de justiça. Antes de Moisés era vingança. Então, por exemplo, né, a gente vivia lá em comunidade, matava alguém, né, de um vizinho, de uma tribo vizinha, os outros vinham para vingar e tirava a vida de outros, muito mais, né? Moisés, pelo menos com a questão do olho por olho e dente por dente, começa a estabelecer uma equivalência e um princípio de justiça. Então, a nossa ideia ela vai amadurecendo, né, da vingança para a justiça, e vem Jesus com a lei do amor. E depois o Espiritismo trazendo isso tudo na questão da fé raciocinada. Claro que a gente traz isso no sentido geral. Não quer dizer que todos nós já estamos dominando, né, entendendo a lei do amor. Não é isso, porque aí já é também a questão da evolução individual de cada um. Mas de uma maneira geral, a gente percebe a humanidade evoluindo no sentido de coisas que antes a gente fazia, né, de maneira é, irrisória, que a gente considerava como sendo coisas normais, hoje a gente já tem repulsa, né? Pensar que alguns milhares de anos atrás a gente reunia lá no Coliseu em Roma, por exemplo, para ver as pessoas se matando, né, com requinte de crueldade, a gente gostava daquilo. A gente vê os filmes, né, de Idade Média, quando tinha execuções, aqui no Brasil também foi assim, durante o período colonial, execuções em praça pública e as pessoas indo para assistir como se fosse espetáculo. E hoje a gente já tem os animais, né? Antes tinha muito abuso com os animais, judiava-se muito, né? Até trabalho escravo mesmo com os animais, né? Ou com o próprio homem, né? Se a gente lembrar da escravidão aqui no Brasil. E hoje são coisas que causam repulsa em nós. Significa que a gente está o quê? Amadurecendo. Mas a lei de Deus, né, ela é a mesma, desde o início. É a mesma coisa, é a gente que vai amadurecendo e entendendo. Isso resume naquela fala de Jesus, né? Antes era olho por olho, dente por dente, agora não. É amar, né? Toda a lei e os profetas está contido em amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o resumo da lei do amor, né? Jesus pega todo o ensinamento de Moisés e dos profetas e resume na lei do amor. Então, Jesus vem para mostrar essa lei num momento que a humanidade está preparada, tá? Então, não é a lei de Deus que transforma, é o nosso entendimento sobre a lei que evolui. Beleza? É, até porque que agora você falando aí,
no livro dos Espíritos fala mesmo, a primeira palavra que eles falam é justiça, né? Uhum. Depois vem o amor e depois vem a caridade. Então, acho que é essa questão, né, que a lei ela já existia desde sempre, né? A gente que não tinha entendimento, é essa sua fala, né? É isso mesmo, né? É por isso que traz aqui para nós o exemplo, né, da criação do universo. Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem conhecimento, né, que foi criado, é o nosso universo. Desde lá, lei de Deus já existia e imutável. Tanto que o nosso planeta, né, ele mantém o mesmo ritmo, o mesmo movimento, os anos, né, mantém ali o, o nosso o nosso calendário, né, dia, noite, tudo depende o quê? Dos movimentos dos astros lá no céu, do movimento da nossa Terra, né, em torno do Sol. E isso há milhões de anos é assim. Bilhões, né, de anos é da mesma forma. É uma. Eu não sei se está dentro do estudo que eu vou te perguntar, mas eu tenho uma curiosidade que a gente vê muitos estudiosos falar, às vezes pessoa comentar, esses conceitos da doutrina já existiam antes de ser, antes do Allan Kardec psicografar lá no livro, né? Antes da obra de Allan Kardec. É, eu acho assim, algumas falas parece que sim, mas será que já existia, né? Em tudo não. Em tudo não, assim, porque o próprio Jesus fala, né, que vai enviar um consolador prometido para complementar aquilo que ele tinha dito. Então, muita coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espiritismo como um todo, já existia. Mas não tudo, né? Porque senão não faria sentido essa fala de Jesus, né, que o Consolador prometido viria para complementar, né? Se completa só aquilo que ainda falta coisa, então é porque faltava, não é? Ah, sim. Uhum. Alguém mais, gente? Nós ficamos então hoje com esse item 11 da Gênese, Deus imutável. Semana que vem nós vamos ver o, o item 12, que fala para nós sobre Deus imaterial. Se vocês quiserem dar uma lida antes, né, para chegar com uma ideia, né, com contribuições também, é sempre bem-vindo. O Vai ser nosso, qual o item da próxima vez? 12? o próximo é o 12. Deus é Que fala da Gênesis, Gênese, que fala da Gênesis. a Gênese capítulo 2, Ah, tá. item Entendi. 12, É por causa entendi. tá? No nosso Gênesis, então, os nomes são parecidos, né? Confunde a gente. No nosso Gênesis, nós estamos no capítulo 4, falando sobre Caim e Abel. Esse capítulo 4 traz para nós a questão da dualidade no mundo. Nós já falamos muito sobre a temática. Caim e Abel representam as nossas ações. Caim, as ações negativas. Abel, as ações positivas. O último tópico marcante que nós vimos, e talvez seja o mais marcante do capítulo 4 da Gênese, foi o assassinato, né, de Abel, quando Caim mata ele no campo, leva ele ao campo, né, e ali tira a vida de Abel. Nós vimos que isso representa toda vez que nós deixamos o mal predominar sobre o bem. É o Caim matando o Abel. E isso muitas vezes, e na maioria das vezes, se dá pela questão do materialismo. Lembremos que o nome Caim significa obter e possuir, né? E isso remete para nós aí a questão do materialismo. Enquanto Abel, que significa sopro, névoa, né? Vapor, representa para nós a questão espiritual. Então, toda vez que eu perco a chance de evoluir espiritualmente por causa de questões materiais, é o Caim matando o Abel, tá? E quando nós temos esse tipo de atitude, pessoal,
nós entramos numa questão aí do exame de consciência, né? Que foi mostrado aqui para nós, que Abel, né? Caim começa um exame de consciência, né? Disse o Senhor a Caim. Nós já vimos isso tudo. Semana passada falamos sobre a questão do remorso e do arrependimento, que são processos, né, de culpa, mas também processos que nos permitem seguir em frente e corrigindo o passado. Nós vimos que o remorso persistente, duradouro, ele é prejudicial porque ele nos deixa inertes, né, na questão de não fazermos, né, a transformação que precisamos. Pelo contrário, o arrependimento é exatamente nós reconhecermos a falha e partirmos, né, numa direção aí de mudança. Então, o arrependimento, né, é aquilo que nós comentamos, lembra muito a atitude de Paulo de Tarso, que antes direcionava suas energias para um sentido negativo, conhece o Cristo, passa a trabalhar no bem. A pergunta para nós é: quando será, ou se nós já tivemos, né, a nossa estrada de Damasco, esse conhecimento aí de Jesus, esse encontro com o Cristo, e o quanto isso tem direcionado a nossa vida. Nós vimos então que o Caim, né, faz esse exame de consciência, entra a questão do remorso. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Esses foram os 2 versículos que nós estudamos aí na semana passada. E hoje nós vamos ver, né, a consequência, a continuação, na verdade, disso aqui. Até aqui, então, gente, é um exame de consciência em que Caim, né, sente a necessidade de um castigo. É tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder-me. Então vejam, ele teve um processo de remorso, e nós percebemos que não evoluiu para o arrependimento, porque ele continuou num processo de culpa, né? Tamanho meu castigo, não posso suportar o que está acontecendo, e hoje lança da face da terra. Quer dizer, a terra foi o local que recebeu, né, o sangue do Abel. Foi o local que antes era um campo de oportunidade e transformou-se num local de pecado. No entanto, é o local também que deveria ser, né, o do trabalho futuro da redenção. Ou seja, depois das provas, expiações, das consequências ali do erro, é na própria terra que vem a redenção. Trazendo isso para a nossa vida, né, é até simbólico, porque veja, nós pecamos, né, aqui na nossa terra, quando estamos encarnados ou desencarnados também. Mas considerando a nossa vida encarnada, nós temos os nossos momentos de deslize, e não adianta a gente ficar só no processo de culpa. Isso é o remorso, né? O arrependimento, como nós falamos, é consertar, fazer diferente. E onde é que acontece esse trabalho? Na Terra. Reencarnando de novo. O que eu quero dizer com isso?
fugir da terra, eis que hoje me lanças da face da terra. Aqui, né, parece que Caim está falando com Deus, com o Senhor, mas na verdade é o exame de consciência. Então, essa consciência de Caim achou que o castigo, né, ou que sair da terra e da presença de Deus seria a solução. E não é. Vejam que ele repete um padrão, né, e nós discutimos isso. Ele repete um padrão, porque Adão e Eva, quando pecam também, eles escondem do Senhor no jardim. Então Caim aqui repete o padrão. Sendo uma ação negativa, né, Caim representando aí uma ação negativa, reflete exatamente nesses padrões que nós temos de repetir, de não aprender com o nosso erro. Fugitivo e errante pela terra. Se a gente não concentra em reparar o erro, a gente foge da responsabilidade e não tem direção. Torna-se errante pela terra. A questão material. A gente foge e se perde no materialismo. Gera medo, né? Quem comigo se encontrar, me matará. Gera medo, gera sentimento de exclusão. Tudo isso consequência do remorso. E aqui então, gente, no versículo 15, continua. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Gente, dentro do nosso estudo, dentro da nossa condição já de entendimento, não é possível nós acharmos, né, isso aqui, ó, que a vingança é uma ferramenta de Deus. Não é. Isso só reforça para nós que quando fala Senhor aqui, não está falando diretamente de Deus. Ainda é a consciência de Caim. Ele traz a palavra só Senhor. Então é Deus, né, na consciência de Caim, ele entende um Deus com características humanas. Porque ele chama de Senhor, né, um pronome de tratamento para o homem, né, e o homem ali principalmente na idade mais avançada. Quanto mais velho vai ficando, maior a frequência de ser chamado de Senhor. E é a maneira, né, que muitos de nós enxergamos Deus, com características humanas. Eu não digo nós no espiritismo, mas nós, humanidade. Muitos de nós enxergamos Deus com características humanas. Então, o item 15 aqui para nós ainda fala desse exame de consciência. Agora vejam como que o mal é confuso. E isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente fica confuso ali após, né, ter praticado mal. Ora a gente acha que tem que fugir, ora a gente acha que tem que esconder de Deus, fugir da terra, né, ou esconder de Deus. Ora a gente tem medo de ser encontrado. E ora a gente pensa que não merece aquilo. O Senhor lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Veja,
consciência de Caim, né, oscilando. Ao mesmo tempo que acha que merece o castigo, fica pensando que não vai morrer e que quem matar, né, quem cometer alguma coisa será vingado. É um conhecimento deturpado, equivocado da lei de Deus. A gente achar que quando alguém faz o mal para conosco, Deus vai castigar aquela pessoa. Quantas vezes a gente fala, né, ou escuta as pessoas falando, mas Deus vai fazer justiça por mim. Deus vai castigar. Essa pessoa vai ter o que merece. Eu não vou fazer nada com ela, mas o mundo vai fazer. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Ou até mesmo falamos isso, e só mostra para nós o quanto ainda necessitamos, né, de evoluir e aprender. Porque quando nós falamos isso aqui, ó, qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes, nós estamos estabelecendo que Deus é um pai só nosso, não é pai do outro, que muitas vezes erra para conosco. Alguém quer comentar? Pode ficar à vontade. Eu não entendi isso daí, esse pedacinho aí, não. Porque a gente fala, mas Deus vai, quer dizer, a justiça de Deus vai acontecer. É errado. Tipo assim, o que nós esperamos? A pessoa faz um mal pra gente e a gente não tem que sentir aquilo como mal, a gente não tem que se sentir ofendido, para a gente estar de acordo com a lei de Deus. Porque quando a gente fala, mas a justiça de Deus vai prevalecer, né? Eu não vou fazer nada, mas Deus vai. E aí? Não é certo? Como assim? Não entendo, não. Seu comentário foi muito bom, Eliana, porque talvez faltou um cuidado da minha parte. E seu comentário foi bom, porque da maneira que eu falei, parece assim, né, que se a gente silenciar ou não retribuir o mal e deixar nas mãos de Deus, é errado. Não é isso. Na verdade, né, sempre que a gente evita prosseguir uma discussão, né, ou evita qualquer desentendimento, evita de, na nossa linguagem, né, pôr lenha no fogo, e acredita na justiça divina, é certo sim. O que eu quis dizer, e aí eu não completei, é quando a gente fala com um desejo de um mal, da pessoa ser castigada, de acontecer alguma coisa ruim com ela, entendeu? Ah, Tiago, mas no fundo a gente está esperando isso mesmo. Sinceramente, a gente pode ser. A gente está esperando isso mesmo. Eu não vou fazer nada, mas Deus vai. Ele vai ver o que vai acontecer. Pois é, Porque você não pode fazer nada, mas alguma coisa acontece e a gente fala, eu não falei? Aí Deus isso, agiu. né? A gente O não problema, né? investe fazer. Isso. O problema não é confiar na justiça divina, né? É qual sentimento que eu estou impregnando naquilo. Né? Se eu confio na justiça divina no sentido de não vou prosseguir, né, com esse mal, não vou retribuir com a mesma moeda o mal, porque a justiça divina não falha, é uma coisa, isso é muito louvável. Agora, quando a gente fala, né, Deus vai ser justo, até a entonação da voz muda, né? Deus vai castigar, Realmente. a pessoa vai ter o que merece. Aí era O como se a tipo de gente. voz funciona. O Isso, tipo da voz vai mostrar se você está querendo vingança ou se você está querendo, tipo, se realmente que Deus faça a justiça, tem que interfira o seu pensamento, o seu desejo, né? uhum. E olha, gente, como que é interessante isso, porque quando nós estudamos aqui o sacrifício de Caim e Abel, e nós fomos lá no Evangelho, né, nós vimos que o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão, não é? Quando fala assim que se a gente for entregar a nossa oferenda no altar e descobrir, lembrar, né, que tem algum irmão que tem algo contra nós, a gente deve deixar a oferenda no pé do altar, voltar, reajustar com aquele irmão e depois fazer a oferenda, né? Por quê? Ô, Tiago, mas ouvindo desculpa Pode falar. interromper aí, mas ouvindo a Eliana falando aí, nessa questão de todos nós temos, assim, fala isso automaticamente e deseja que isso aconteça. Mas se não for de uma forma intensa, for só no automatismo
E na expectativa de que a pessoa depois passa por aquele momento, é também um pecado, assim, digamos, pecado de uma forma mais relativa? É aí que tá. O pecado, gente, o mal, né, como nós vimos aqui, ele está relacionado com a consciência. Então é muito particular. Depende da energia que aquela pessoa está direcionando no desejo, né? Então, se for no sentido de eu não quero retribuir o mal com o mal e espero a justiça divina, isso é certo, tá? Isso é correto. Agora, Sim, correto. Deus vai castigar, né? Deus vai me vingar. Olha que a fala, né, do Caim. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Veja que nós começamos lá na Gênesis, né, falando sobre a evolução do ser humano, e aqui, gente, é a vingança. O ser humano nos primórdios, né, da maldade é a vingança representada aqui. O que é a vingança? É uma ação desproporcional, né, ao mal. Ela não é nem olho por olho e dente por dente. E infelizmente nós ainda, humanidade, muitas vezes nós temos sentimento de vingança. Quantas vezes, né, naqueles, até com os criminosos, aqueles que cometem às vezes crimes ali atrozes, né, que eles também são filhos de Deus. E aí eu me lembro que Bezerra de Menezes ele tem uma prece, né, onde ele pede pela vítima, mas também pede pelo algoz, né? Porque muitas vezes, até num sentido assim de julgamento, a gente quer que o pior aconteça com a pessoa para ela pagar na mesma moeda. Quantas pessoas Eu acho que defendem? é por isso que é a primeira vez que eu cheguei na doutrina, eu peguei uma orientação lá e saiu para me ler essa prece, chama a prece do selim. E ela fala realmente essa questão. Não De é? pedir pelo que fazem, não. Eu acho Porque que é por isso. é, porque aqui, gente, a questão do bem, né, é a gente lembrar que todos nós somos filhos de Deus. Quando eu tenho um pensamento assim, ó, que o Senhor vai castigar porque alguém me feriu, eu tô falando que Deus é só o meu pai e não é pai daquele outro. Por quê? Se, né, é um sentimento egoísta de só eu ser tratado com misericórdia. Enquanto o convite é para o perdão. Nós vimos isso lá no sacrifício mais agradável a Deus, remete ao perdão. E aqui, ó, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, entra lá naquele texto auxiliar que eu coloquei, tá? E aí, não vai dar pra gente comentar o texto todo hoje, mas eu vou lá nele pra gente dar uma lida. Como eu coloquei de manhã também, imagino que talvez não deu tempo da maioria de vocês lerem, mas se alguém tiver até ele fácil aí, deixa eu pegar aqui. Nossa, minha internet hoje tá ruim, cai toda hora. Quando você tá caçando aí, Tiago, Oi, dona Silvia. em cima do que vocês estão falando aí, eu aqui pensando e lembrando. Por isso que, assim, quanto mais a gente aprende, assim, você vai estudando o Evangelho, vivendo a vida, né? Vai nos ensinando que tudo relaciona no perdão. E o que Jesus trouxe para nós foi isso. A gente está se perdoando. Aí eu lembrei da passagem da mulher que foi apedrejada, que foi levada para apedrejar, né? Uhum. Jesus não falou nada, ele simplesmente falou, atira a primeira pedra, né? Aí ele fez o que o Evangelho está nos mostrando todo dia, para a gente voltar para o íntimo da gente, né? Que antes de eu julgar meu irmão, seja lá o que ele fez, o que eu, será que eu também não já fiz o mesmo que ele fez, ou até pior, Sim, né? A gente pensando assim. é isso mesmo. Eu O consegui. Thiago, Oi.
E a gente espera, assim, eu falo isso, que a gente espera a justiça divina da seguinte maneira. Ele vai sentir na pele a mesma coisa que fez comigo. Uhum. Né? Porque tem aquela fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por isso Isso, que a gente fica esperando. E a justiça de Deus vai fazer a mesma coisa com a pessoa. exatamente, né? Né? A gente quer que aconteça o mal, né? E voltando lá na Gênesis, né, pessoal, enquanto eu chego aqui no texto, E a gente peca de novo, né? Aí, voltando lá na Gênesis, né, a lei de Deus é a lei do bem e ela é imutável. Quando a gente tem esse tipo de pensamento aí, a gente está colocando maldade na lei de Deus, a gente está colocando vingança, né, na lei de Deus. E não é assim. Nosso texto está lá em Mateus aí 18. não seria imutável, né? Se houvesse essa mudança, né, por parte de Deus, a Uhum, lei não seria imutável. Então não teria que seria. ser. Não adianta o que a gente pensa, né? O que a gente quer que aconteça, né? Vai continuar da mesma maneira, desde a criação, Tiago, né? a gente não tá, tipo assim, tirando a responsabilidade da gente, a vontade da gente de vingar e passando para Deus, não? Poderia ser também. Ótimo comentário. Ou talvez, né, tá, a gente não tenha coragem de chegar e pedir o perdão e para não Uhum. fazer isso a gente direciona para Deus. Deus que vai vingar para mim. Quer dizer, eu estou tirando a minha responsabilidade, a minha vontade, o meu querer, e estou colocando tudo na mão de Deus. Que Ele faça aquela maldade por mim, Uhum, né? isso mesmo. Eu, eu entendi mais ou menos assim. Faz sentido. Ô, gente, então a passagem aqui, ó, ela tem muito a ver lá com, inclusive ela é uma consequência, né, do Gênesis, essa passagem aqui, ó, que está em Mateus 18, versículo 1, quando Pedro, né, pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro fala 7 vezes aqui por causa daquela fala de Caim, da vingança, né? Que aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Então Pedro faz uma interpretação que a princípio parece que está certa, comparando a vingança com o perdão, ele fala assim: então, se é vingar 7 vezes, eu deverei perdoar 7 vezes? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu só quero chamar a atenção, pessoal, que. E aí no próximo estudo a gente discute, porque depois vem a parábola do credor incompassível. Eu coloquei lá também. Vocês já devem ter ouvido ela, né? Mas nós vamos falar sobre ela também. Porque depois Jesus vem falando de reino dos céus. Ó, né? Reino dos céus é o quê? A obra divina realizada dentro de nós. O perdão relacionado com o reino dos céus. Mas aqui não é por acaso. Eu sempre posso chamar a atenção, né? Por que Pedro fala que 7 vezes? É por causa desta passagem do Gênesis que nós estamos vendo, que Caim fala de vingar 7 vezes. Mas Jesus responde, né? Não. Até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 é um número divino da perfeição e 70 é um número que representa missão. Ou seja, o perdão ele tem que ser exercido como missão até a perfeição de Deus. Ou seja, eu tenho que perdoar até a situação se resolver. Porque o trabalho de Deus é o bem. Então eu tenho que perdoar o quê? Quantas vezes forem necessárias. E aqui a gente vê, né, a importância dos números que nós estudamos lá no início, né, do nosso Gênesis.
Pessoal, ficamos aqui então, reflitamos, né? Agora, tendo uma semana aí, vamos dar uma lida. Mateus 18, 21 até. Eu acho que coloquei até 20, o Mateus 20 lá. Mateus 21. Mateus 21 até 35. Eu, colo... Isso aí. eu coloquei no grupo começando do 20, não foi? São 21. 21 ou 35. É isso mesmo então. Vamos ler esse texto. E na semana que vem a gente volta a discutir. Aí nós vamos comparar aquela situação lá do Caim com o que Jesus ensina para nós aqui sobre o perdão. Mais alguém quer comentar algo, gente? E até a semana que vem eu quero também entender essa questão que você falou aí da numerologia, a questão do 7, do 70, e só para mim a primeira vez. Do 7 eu descobri, que é questão de ciclos, etc, etc. Mas do 70 eu ainda não tinha ouvido. Aí semana Beleza. que vem eu quero entender um pouco mais. A gente volta. Você me lembra, tá? Se eu passar. Vou fechar então, pessoal, com a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa tarde de estudos e de aprendizado. Que o Senhor cuide, ilumine e ajude todos os presentes, todos que não puderam participar. Que o Senhor abençoe a água que tenhamos deixado para ser fluidificada. Que o Senhor ilumine cada casa aqui representada, cada lar. Abençoe os nossos animais de estimação. E nos dê, Senhor, paz, serenidade e fé para seguirmos em frente, melhorando a nós mesmos, transformando a nossa vida e o nosso dia a dia. E ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado. Assim seja. Até semana que vem. Bom fim de semana. Assim Obrigada. seja. Tudo de bom. Eliana, começou uma série boa.